muitíssimo obrigado, Dr. Pedro Eric, por uma brilhante apresentação. Gostaria de mencionar o fato de que no terceiro mundo também houve um grande intelectual que previu a ressurreição do Islã, Plínio Corrêa de Oliveira. Não foi só o Hilaire Belloc, mas Plínio Corrêa de Oliveira também previu essa ressurreição. Nós vamos, então, proceder às perguntas. E há uma pergunta interessante aqui. É possível uma guerra justa preventiva? Eu acho que é possível, sim. Obviamente que vai ter que ter uma clareza bem grande de quem é o inimigo, né? E no que o inimigo pretende fazer, né? Mas se você olhar nos dias de hoje, países como o Irã, né? Claramente era o inimigo do Ocidente e se arma contra isso, né? Até muito pouco tempo, já não sei como é que vai se comportar, mas o país que mais perseguia cristãos no mundo, a Coreia do Norte, né? Que tem campos de concentração, etc., né? Claramente é o inimigo, né? Dos cristãos, né? E tem armas na fronteira da Coreia do Sul que pode matar milhões de pessoas antes da bomba nuclear chegar lá, né? Então, realmente, a Coreia do Norte é um caso explícito de que a guerra preventiva tem que ser feita. Muito obrigado, doutor. Mais ou menos na mesma linha, e eu junto duas perguntas aqui. A primeira é a seguinte: o que fazer na atualidade diante das invasões islamitas na Europa? Realizarmos uma cruzada cultural ou armada? E também a pergunta seguinte: estamos vivendo uma era da possível última cruzada? Bom, quando você lida com a Europa, uma coisa que você tem que lembrar é que países como França, Bélgica, Alemanha, a população muçulmana é enorme, né? Sendo enorme, ela está em todos os locais da sociedade desses países. Tem muçulmano na polícia, no exército, né? É seu vizinho, é o bombeiro, né? Então, qualquer líder político que se levante, né, contra o Islã, ele corre risco de que a sociedade, esse pessoal, ele se levante naquele mesmo momento, né? Seria uma guerra absurda que aconteceria. Agora, se você me perguntasse o que é que eu acho que isso vai acontecer um dia. Basicamente isso. Vai ter que surgir um líder político que vai para a praça pública e dizer claramente que o Alcorão, né? Como já teve, acho que o primeiro-ministro da Hungria já chegou a fazer isso. O Alcorão não pertence à sociedade, né? E rasgar o livro em praça pública. A Hungria não é a França, não é a Alemanha. Por exemplo, se tiver um jogo entre Alemanha e Turquia, na Alemanha vai ter mais turco, né? Se você olhar a seleção francesa, você quase não vê francês de origem, né? Pega a escalação da França para você ver se tem algum nome francês. Um ou dois, né? Então, a sociedade europeia, ela abriu as portas, né, há muitos anos para o Islã. E está abrindo mais, e até com apoio da igreja, inclusive do Papa Francisco, né? Então, obviamente que você tem medo, um líder cristão, de fazer isso, você condenar, porque o levante pode ser enorme. O seu vizinho ele é muçulmano, o colega do seu filho na escolinha é muçulmano. E eu estou falando para minha esposa que às vezes eu deixo meus filhos numa brinquedoteca de um shopping, se fosse na Europa, né?
e meu filho fosse brincar de alguma maneira com uma criança muçulmana por causa do lenço, porque aquilo ali pode gerar uma morte, né? Então a sociedade europeia está no fio da meada. Isso é a verdade. Agora, há muitos anos eles abriram as portas. Começaram pela Alemanha, né? Achando que a Turquia os turcos iam entrar, depois iam embora, né? Iam ajudar as empresas alemãs. E eles ficaram, né? Um país como a Bélgica é o pior caso, né? Bélgica, França, Alemanha e Inglaterra, a sociedade muçulmana, a população muçulmana é enorme. Eu que já morei na Inglaterra, por vezes eu ia visitar um ponto turístico, por exemplo, em Cardiff, que é no País de Gales, você para visitar um ponto turístico que é um pier, você vai caminhando, eu passei por um bairro só de muçulmano, né? Você fica com medo. Então, e na Europa, muitas cidades têm as zonas que a polícia não entra, né? E tem a polícia da Sharia, né? Um país que está se devastando rapidamente é a Suécia. A Suécia, de repente, está se autodestruindo, né? Que não era um caso grave, mas está passando a ser o caso mais grave da Europa. Não sei por onde vai começar, mas que vai começar, vai. Obrigado. Inspirado por uma pergunta aqui, eu tomo a liberdade de fazer uma pergunta pessoal. Alguns anos atrás, um padre dominicano, cujo nome eu não menciono aqui agora, mas que é secretário de Castério Romano, de uma congregação do Vaticano, num almoço em que estava presente o diretor do bureau da TFP em Roma, e estava presente também o professor De Mattei e outras pessoas, eu estava presente. Ele levantou o problema seguinte, ele disse, o Papa João Paulo II foi durante o pontificado de João Paulo II, ele disse, o Papa João Paulo II afirma que o Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus dos cristãos. O que vocês pensam? Então, nós demos a nossa opinião unânime de que não era o mesmo. Ele disse, pois é, eu discordo do Papa, eu não creio que o Deus dos muçulmanos seja o mesmo Deus dos cristãos. Não sei qual é a opinião do senhor. Bom, para mim, eu acho que o Papa João Paulo II ele fez pior um pouco. Ele beijou o Alcorão, publicamente. Esse beijo no Alcorão, publicamente, dói historicamente na igreja, né? Quantos mártires? Os últimos mártires que o Bento XVI nomeou foram 800 italianos que morreram pela espada muçulmana, né? Então, quantos mártires morreram pela espada muçulmana em homenagem ao Corão e ele beijou o Alcorão? Acho que foi em 99. Isso dói. Isso foi muito doloroso, né? Para quem estuda o Alcorão. Agora, sobre essa questão do Deus cristão e Deus muçulmano, isso é de um artigo que eu escrevi, não publiquei ainda, que eu faço uma leitura da literatura. Eu pego 3 distopias, né? Distopias é uma sociedade péssima, né? Isso é uma distopia. Então, tem 1984 de George Orwell, a distopia do padre Robert Benson, a distopia do Aldous Huxley, né? E atualmente tem uma distopia de um autor argelino chamado Bolen Sansal. O livro chama 2084. Eu pego essas 4 distopias e o que acontece com as 3 primeiras é que tanto George Orwell, que era um ateu, né, como Aldous Huxley, que era um panteísta, e como o padre Robert Benson, que previu o fim do mundo no livro O Senhor do Mundo, eles abandonam o Deus cristão da distopia, da sociedade ruim, porque o Deus cristão não pode estar inserido na sociedade sadia. E o livro do Sansal, que é um muçulmano apenas por nome, como ele mesmo diz, ele coloca o Alá na distopia e fica uma sociedade, é possível colocar o Alá numa sociedade destruidora, né?
Aí no final do artigo eu vou discutir isso, se o Deus cristão é o mesmo do Deus muçulmano. Eu pego vários pensadores atuais, né? E chego à seguinte conclusão, que você só pode dizer que são o mesmo Deus se você tratar da seguinte forma: eles são o criador do mundo e de tudo. Os dois. Passou daí, você não consegue mais deixar a identificação. Então, o que o autor que estuda teologia, que estuda o Alcorão, que estuda a Bíblia, vai dizer é que eles são metafisicamente semelhantes, porque eles são o criador de tudo. Mas se você sai daí, por exemplo, como é que o Alá e o Deus cristão lidam com as coisas, o uso da razão humana, aí já é completamente diferente. Né? E aí se pode lembrar do discurso do Bento XVI na Universidade de Regensburg, né? que inclusive foi motivo para o assassinato de um padre no Iraque, né? Que ele vai lembrar isso, que o Alá não usa a razão humana. Ótimo. Bom, finalmente a pergunta que nós tínhamos certeza que viria, que é o relacionamento da conferência do senhor com a situação nacional. Então a pergunta é: pode-se traçar um paralelo entre a guerra justa e o direito de greve? Aí é difícil, né? Eu tenho que lembrar meus apontamentos de economia, né? Aí direito de greve tem que haver com a formação dos sindicatos. Se você vê o que a igreja pensou sobre os sindicatos na história, né? É muito interessante ver a posição, por exemplo, do Pio X, né? Que ele diz na encíclica que os católicos só podem entrar em sindicatos se for católico, né? E ele já vê um movimento, o sindicato, muito materialista, né? Muito moderno, né? E que depois a igreja esqueceu completamente esse preceito do São Pio X. Né? O direito de greve, eu respeito muito o direito de greve, apesar disso, porque, obviamente, que os capitalistas não são gente superiores. Né? Todo mundo que fala, por exemplo, você pegar no Brasil o Partido Novo, eu não sei se tem algum membro do Partido Novo aqui, que a única bandeira é privatização ou Estado mínimo, isso não é cristão, isso não é católico, certo? Um dos grandes problemas do marxismo é ele separar os seres humanos, né? Ele separa como se fossem outros tipos de seres humanos, o trabalhador e o capitalista. Na verdade, é o mesmo ser humano, né? E eles cometem pecados tanto sendo trabalhador como sendo capitalista. Então, o direito de greve tem sentido, né? Porque os trabalhadores estão sendo roubados, né, no seu direito, então tem que ser respeitado. Agora, historicamente, a gente sabe que a formação de sindicatos, ideologicamente, ou a formação dos centros acadêmicos, estudantis, na minha época já era tudo comunista, né? Eu tive na minha formação de graduação em economia 3 cadeiras de marxismo. Marxismo 1, marxismo 2, marxismo 3. Né? Então, eu costumo dizer que eu fui aprender economia no mestrado, porque eu não saí economista da faculdade. Né? O que me protegeu de ser marxista foi justamente a minha religião. Né? Pessoas me perguntam se eu nunca fui parte do centro acadêmico. Eu falei, cara, eu vou a 2 reuniões, na segunda eu já vi que o negócio era comunista. Né? Então, sendo religioso, tendo conhecimento da fé, você não pode ser comunista. Aí tem um histórico muito grande da igreja, né? Não sei se vocês sabem, mas o comunismo ele foi condenado pela igreja muito antes do Karl Marx nascer, né? E posteriormente também, muitas vezes depois. Né? Então, ideologicamente, os sindicatos ou centros estudantis são materialistas, são comunistas. Né? Agora, o direito de greve tem que ser respeitado. Muito obrigado. Como é inteiramente natural que as pessoas queiram saber qual é a posição do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira sobre os acontecimentos, nós vamos distribuir na saída, para aqueles que estiverem interessados, um texto que foi publicado hoje no site do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira sobre a situação
a propósito da paralisação dos caminhoneiros, uma análise, etc. E o título é De Pacato a Feroz, em que grau o brasileiro está hoje? E é um comentário de um artigo que o professor Plínio Corrêa de Oliveira escreveu no dia 14 de dezembro de 1982, que, na nossa opinião, se aplica bastante bem à situação de hoje. Então, os senhores e as senhoras poderão obter este artigo na saída. Eu queria ainda comentar, Dr. Pedro Eric, o senhor fez menção ao discurso do bispo Atanásio Schneider. Eu estava presente em Roma agora no fórum, o Fórum Romano pela Vida, que precedeu, nos 2 dias anteriores à Marcha pela Vida, houve esse fórum, que tem se realizado há 8 anos, e nós sempre participamos, e realmente o bispo Schneider fez uma referência muitíssimo boa a um texto do professor Plínio Corrêa de Oliveira sobre a obrigação da militância, que vai muito na linha de tudo que o senhor disse. E é muito interessante, aliás, é propriamente um sinal dos tempos que o senhor conheça tanto esse texto, estando aqui, quanto alguém que esteve lá presente hoje em dia. Isso tudo não é? Há uma intercomunicação tremenda, né? E tem os seus lados negativos, mas, obviamente, tem os seus lados positivos também. E isso o desenvolvimento disso tudo tem facilitado muito o avanço da contra-revolução, além de facilitar também muito o avanço da revolução.